Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hoje é uma palavra, mais uma vez, voltada para uma resposta. Alguns já ouviram por vezes eu falar sobre tais assuntos que hoje irei ministrar. Alguns desses assuntos, inclusive, já falei em púlpito, mas há uma pergunta por várias pessoas que, pastor, nós vivemos uma religião, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo aí o que tem acontecido nos nossos países afora, tentado ao terrorismo, né? No Afeganistão, uma coisa ficando cada vez mais precária. E tudo por causa do quê? Da religião. Pastor, mas nós não vivemos uma religião? Não deveríamos. Mas o que é o cristianismo? O cristianismo é uma religião ou não? Então eu quero responder isso para você. Eu quero trazer a essência do cristianismo. Eu quero te mostrar na Bíblia por que o cristianismo não deve ser uma religião. Apesar de que alguns o praticam como uma religião. Inclusive, há pessoas que matam em nome da religião, em nome ou em pró de determinado Deus, e alguns até falam que o Deus é o mesmo. Então, qual que é o ponto central do cristianismo? É o Novo Testamento, porque Cristo, no Antigo Testamento, era apontado como aquele que vinha. No Novo Testamento, Cristo é aquele que veio e voltará. Então o Novo Testamento é o ponto central, é o cerne de que Cristo está superior à lei, de que Cristo é maior do que a lei. Que lei? A lei de Moisés. A lei que foi dada a Moisés. Muitos, porém, são seduzidos pela lei, são envolvidos pela lei, quando na realidade nós deveríamos ser transformados por uma vida cristã e não por uma religião. Aquele que vive a vida ou busca uma transformação pela religião, em algum momento ele se decepciona, porque a religião ela não transforma, ela apenas adestra. Falarei de novo, que é para causar um escândalo no seu coração. A religião não transforma, ela te adestra. Como um animal selvagem é adestrado pelo domador, assim a religião adestra os seus seguidores. Quanto o cristianismo, ele transforma a nossa vida, ele transforma o nosso ser. A vida cristã nada mais é do que viver Cristo. A vida cristã nada mais é do que viver Cristo. Paulo diz que a vida que agora ele vive na carne, não vive mais ele, mas vive Cristo. Ele vive Cristo. Mas o cristianismo não é uma religião, pastor? Segundo o nosso ponto de vista teológico, não. O cristianismo não é uma religião, por quê? Todas as religiões ensinam que o homem pode chegar até Deus, e o cristianismo mostra que o homem nunca pôde chegar até Deus, mas foi Deus que se achegou até o homem. Sabe aquele negócio que diz que o homem entrou no Santo dos Santos? A gente até canta, né? Mas você não entrou no Santo dos Santos, foi Deus que saiu do Santo dos Santos e passou a habitar no seu coração, amém? Toda a iniciativa foi de Deus, toda a obra foi Deus que fez, não foi você. Na realidade, na religião judaica, você não poderia entrar dentro do Santo dos Santos, principalmente sendo você um gentil, principalmente. Nem um judeu poderia entrar se não fosse um sacerdote, se não fosse o sumo sacerdote, não tivesse passado pelo processo de purificação. Então, nós já pegamos a primeira aí.
Porque a religião fala que o homem vai a Deus, mas o cristianismo fala que Deus veio ao homem. Nós entendemos que é religião, por exemplo, o judaísmo. O judaísmo é uma religião. E por ser a religião que apregoa o Yahvé, o Deus a qual nós cremos, nós temos o judaísmo como um balizador de uma religião por pregar o nome de Deus. Portanto, o padrão seria o judaísmo para nós, se nós fôssemos olhar para o que era uma religião. Mas de forma alguma nós podemos transformar a igreja em um templo judaico. Não podemos. Não podemos. Agora, toda religião, ela sempre vai estar imitando o judaísmo. Toda religião. E aqui nós temos 5 coisas que toda religião tem, que são sombras daquilo que muitos vivem. São 5 padrões, 5 manifestações que há no judaísmo, que todas as religiões procuram fazer. 5 características. Menciona a primeira. Toda religião busca ter um templo. E aí eu quero desmistificar isso para você, sobre esse lugar que nós estamos reunidos aqui. No Velho Testamento, Deus habitava em um lugar. Nesse lugar, ele era em um determinado país que se chama Israel, em uma cidade chamada Jerusalém, num prédio chamado Templo, e em um templo ele habitava num lugar chamado Santo dos Santos. Lá é que Deus habitava em um manifesto chamado Arca da Aliança. Era ali que havia a manifestação de Deus. Jesus veio e rasgou-se o véu que separava o Santo dos Santos de nós. E agora nós não entramos no Santo dos Santos. Foi Deus que saiu do Santo dos Santos e veio habitar em nós. Então toda religião se preocupa com o templo. Uma vez eu fui questionado, porque as irmãs estavam fazendo, claro que não foi aqui nessa igreja, aleluia, graças a Deus, foi lá anos e anos, porque as irmãs estavam fazendo um chá, né, um comes, salgadinho, algumas coisas dentro do templo. Eu fiquei falando, meu Deus, o que é isso? Irmãos, aqui se nós botar 2 traves e querer jogar bola, não pode. Isso aqui é um prédio. Isso aqui é eu sei que nessa hora você quer se torcer na cadeira, fala, não, aqui é o templo do Senhor. Eu queria que você me achasse um texto na Bíblia, por favor, só um, que mostra que isso aqui é um templo. Eu te dou o pedreiro que construiu isso aqui. Está virado para o norte, as portas estão adequadas, que nem era para ser o templo. Nós temos as repartições, então não é, filho, isso aqui é um prédio. Um prédio, porque quem é o templo? A nova aliança nos ensina quem é o templo. Abra comigo a sua Bíblia em 1 de Coríntios. Meu Deus, eu nem li o texto, né? Eu li o texto no início. Jesus do céu, eu estou tão empolgado. Eu estou tão empolgado com o Senhor que eu não li o texto. Meu Pai, antes de ler 1 Coríntios, vai comigo, vamos lá. Eu pedi para você abrir em Hebreus, não pedi? Mas não leu não? Meu Jesus do céu, vamos ler então. Oh meu Deus, Hebreus capítulo 8, versículo 6, vai lá, eu estou vendo que o texto está aqui, eu não li, meu Pai, oh Rodrigo. Olha o que diz, Hebreus 8, 6. Mas agora, alcançou ele o ministério, dando mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhor promessa. Porque se aquela primeira foi incorruptível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias que o Senhor, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerá uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os teus pais nos dias em que tomou pela mão,
para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança? Eles não permaneceram naquela aliança do Senhor. Eu para eles não atentarei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois dos dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. Mas vamos agora, tendo a introdução ali do texto, vamos pensar sobre o prédio. Quem é o templo hoje? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Em outras traduções fala templo, aquela tradução ali está dizendo templo do Espírito. O que é o templo do Espírito hoje? Seu corpo, filho, seu corpo. Deus habita dentro de você. Você tem um ser chamado Deus, Criador do universo, através do Espírito dele está habitando dentro de você. Aí dentro. Que hora, pastor? Toda hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias no ano. E aí vai. Não para, ele não sai, ele não descansa, ele não dorme. Ele habita continuamente dentro de você, porque você é o templo do Senhor, amém? Então se tem um templo que você tem que guardar, meu queridão, é o seu corpo. Os não, até para os casados, né? Mas essa pega mais os não casados, os solteiros. Aí você deixa os outros ficar passando mão no templo do Senhor, né? Você vai colocando tudo que você acha na rua aí no templo do Senhor. Você não cuida, não zela. E é aí que Deus habita. Mas diz o texto, que esta está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um precioso sangue, ou por um grande preço em algumas traduções. Agora, pois, glorificai a Deus. Lá no prédio, lá no santuário, vai lá para Jerusalém, é lá que você tem que glorificar? Glorificai a Deus no vosso corpo. Porque foste comprado com bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Você glorifica a Deus, filho, através do seu corpo. Por isso que é importante você falar aleluia. Mas nem assim você pegou, Jesus. Então glória a Deus, glorificar a Deus com o quê? Com o seu corpo. Mas às vezes você vem no culto, parece que você está em outro lugar. Não, mas eu estou glorificando a Deus, eu estou no prédio, eu estou no templo. Você glorifica a Deus com o seu corpo. Nós somos o templo de Deus e Ele não habita em prédio. A hora que terminar o culto aqui, vai se desligar tudo e nós vamos embora. Você acha que Deus vai ficar sozinho aqui até domingo, esperando você voltar? Você acredita nisso? Aí domingo você volta para dar alô para Jesus. Ah, Jesus, estava de bobeira na rua, vim visitar o senhor está tão sozinho aqui. Não, filho, o Senhor vai com você, porque você é a habitação dele, amém? Nós somos a morada do Senhor. Deus não mora no prédio da igreja. Mais uma vez, você não vai ver eu chamando isso aqui de templo, isso aqui é prédio. Eu prefiro que você chame isso aqui de prédio. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. O nada a ver que vai entrando na sua cabeça, você fica chamando isso aqui de templo, começa a idolatrar isso aqui. Tem gente que idolatra, irmãos. Você não acredita? Tem pessoa que se fazer alguma coisa no prédio, meu Deus, olha só, está fazendo no prédio da igreja. Fora do prédio pode. Não. Segunda característica da religião é a lei. Toda religião tem a lei. Uns têm lei de mais, outros lei de menos, mas tem lei.
A lei faz parte. A lei é uma das características de toda a religião. A lei era escrita em tábuas de pedra na época de Moisés. Mas a lei da nova aliança é escrito no nosso coração. Amém? Aleluia, filho amado. Isso é uma bênção, Jesus do céu. Obrigado, querido. Que Deus abençoe, que você lhe recompense. Olha o que diz Hebreus 8, que nós lemos, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei a minha lei, e também sobre o seu coração a escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está aqui no nosso coração, a lei que o Senhor imprimiu. Não é aquela lei ortodoxa, dizendo que você pode, que você não pode, mas é aquele princípio que vem do céu, fazendo com que a habitação que Deus está, seja algo glorioso para Ele, amém? Porque foi escrita, impressa no nosso coração, Ele colocou em nossa mente, Ele imprimiu em nossa mente. Você já percebeu que muita coisa que você sabe de Deus, você não precisou ir para uma academia de teologia, sentar lá para aprender, seguir um rabino, estudar as 613 leis da antiga aliança, mas foi imprimida no seu coração, foi colocada pelo próprio Espírito de Deus. O cristianismo não é uma questão de seguir normas e regras, mas é de ter uma nova natureza. Falei essa semana passada. Quando nós temos a natureza de Deus, nascemos de novo na nova natureza, a nossa vida é transformada. Uma pessoa viva reside dentro de nós, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, e Ele nos traz essa nova natureza. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 4, Romanos 10, 4, o fim da lei é... Romanos, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para quê? Para a justiça de que todo aquele que nele crê. Qual que é o fim desse prédio aqui? Essa parede. Essa parede está aqui, para que nós possamos chegar aqui e olhar, aqui é o fim, para todo aquele que nele crê. Mas tem gente que quer continuar a lei, acha que Cristo foi insuficiente, quer continuar, quer atravessar, quer ser mais, acha que a obra vicária foi pouco, que ele precisa ficar lá de joelho tantas horas, precisa fazer tantas coisas, precisa fazer determinadas orações repetidamente, precisa, porque ele está baseando na lei. Mas o fim da lei é Cristo. Cristo findou isso nele. Toda religião precisa de um templo, precisa da lei, mas também precisa de um sacerdote. E aqui os crentes gostam, irmão. Aqui os crentes gostam desse negócio de sacerdote. Meu Deus do céu. Tem um homem endemoniado ali. Vamos orar para expulsar. O que faz? Liga o pastor. Mas, gente do céu, você está vendo? Há uma expressão muito engraçada. Onde tem pastor, crente não ora. Você ouviu isso? Isso tudo é clericalismo. Nós recebemos o clericalismo da igreja romana e agora nos convertemos, mas nós continuamos com aquela figura do sacerdote, do ungidão, do cara, que a oração dele tem mais guspe, menos guspe, mais poder, menos poder. Não, rapaz, é doido, pastor. Eu fico falando, meu Jesus. Você está vendo como a ideia do sacerdote ainda está agarrado. Pastor, mas o que a Bíblia diz? Nós não temos sacerdotes na nova aliança? Claro que sim. O cristianismo ele não existe em uma classe sacerdotal, em uma casta de sacerdotes. Porque se fosse assim eu não podia ser nem pastor, porque eu não venho de uma linhagem sacerdotal. Não tem lá.
da tribo sacerdotal. Todos somos sacerdotes perante o Senhor, todos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é um sacerdote tão bonito. Fala, irmão, em nome de Jesus, elogia essa pessoa aí. Fala assim: é uma sacerdotisa. Tão bonito, tão bonita. Porque todos nós somos sacerdotes. Quem falou isso? O Pedrão, o apóstolo Pedro. Foi ele que falou, filho, cheio do Espírito Santo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, é o que está escrito. Vós, porém, 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois, primeira coisa, raça eleita. Você foi eleito, filho, primeira coisa. Segundo, você é sacerdócio, o quê? Real. Não é qualquer sacerdote, filho. Você está fazendo parte de uma casta sacerdotal da realeza. Nós somos nação santa. Que nação é essa? A igreja de Jesus. Povo adquirido. Por que adquirido? Porque foi comprado. E quem te comprou é o seu dono, e chama-se Jesus Cristo. Você é dele. Para o quê? Para anunciardes, para propagardes, para falardes das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você e eu somos sacerdotes iguais aos olhos de Deus. Diga amém, por favor. Aleluia. Agora, toda religião possui um tipo de sacerdote que está acima das pessoas comum. É mais ou menos assim. Vamos pensar que eu sou um sacerdote, nós estamos dentro de alguma dessas religiões aí. Eu estou aqui, vocês estão aí. Ó, aquele cara é maior que todo mundo ali. Não, filho, nós somos farinha do mesmo saco. Comedor de arroz e feijão. É verdade. Agora, uns Deus chamou para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos, pastores. Você foi chamado, você é sacerdote. Agora você é sacerdote ministrando, cantando, pregando, orando, ajudando no culto, na celebração, na vida cristã, em tudo. Você é sacerdote. Sacerdote na sua casa, fora de casa, no serviço, no banheiro, na internet, tomando banho. Você é sacerdote. Andando na rua, pescando, orando, jejuando, se divertindo. Você é sacerdote. Entenda isso em nome de Jesus. Eu vi um videozinho ontem muito engraçado. O menininho virou e falou: cadê o baterista? Tem um ali, outro ali. Menininho bem fortinho assim, né? Ele falou: mas eu era crente, mas agora eu sou baterista da igreja. Eu falei: aleluia. Ele entendeu a visão. Ele sabe que não é apenas crente, mas ele é algo mais. Ele é o quê? Sacerdote. Ele é baterista, ele é um sacerdote na bateria. Aleluia. Ministra graça, ministra favor na bateria. Nós temos que ter essa convicção. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, amém? Você tem a autoridade de sacerdote, aleluia. A autoridade de sacerdote sobre a sua vida, a autoridade na tua palavra, há poder na tua palavra de sacerdote, amém? Então, toda religião quer essa pessoa que seja maior, né? Quase um semideus aí. Mas nós, os cristãos, somos todos sacerdotes. Quarta característica: cerimônia ou cerimoniais. E se falar em cerimônia, né, Walter? O judeu é top 10. Os caras têm cerimônia para tudo, irmãos. E aí, a gente pega algumas cerimônias judaicas, né? Uma delas é a própria apresentação de criança. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Mas os caras fazem cerimônias assim como sendo algo santo. Como sendo algo que, assim, só fulano pode fazer. Só ciclano, porque se não for o sacerdote fazendo aquilo ali, não tem validade.
né? O cristianismo é exterior ou ele é interior? O que vocês acham? A vida cristã, ela é apenas o exterior ou ela tem a ver com o interior? O cristianismo é essencialmente algo interior, porque é espiritual. O cristianismo é espiritual. É espiritual. Algo que procede de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é uma cerimônia que te faz você se tornar mais santo, ou menos santo, ou mais profano ou menos profano. Em muitos lugares são comuns objetos abençoado ou abençoador. Não vai ficar pensando no nome da igreja não, mas tem lugar que se vende, inclusive o feijão que cura do Covid. Meu Deus, olha que feijão da bênção. Jesus, eu não sei por que o Ministério da Saúde não adquiriu e mandou para casa todo mundo o feijão. Você está vendo? Que atribui a coisa. Tem lugar, irmãos, eu vi uma vez vendendo vassoura da bênção, que você varria a casa e lançava o mal fora. Eu falei, eita pega, é forte, rapaz. O sabonete da unção, a rosa não sei do que. E aí vai, o lenço, a toalha. Eu lembro, irmãos, há muito tempo atrás, hoje não dá nem para fazer mais esses negócios, porque hoje a televisão é tão fininha, mas antigamente se colocava um copo, né? Os primeiros pregadores que foi para a televisão na época, isso aí eu estou falando lá em 2000, né? Lá em 2000, né? Você colocava um copo em cima da televisão, aí alguém orava, aí você bebia aquela água fluidificada. Uau, agora eu estou cheio de Deus. A lasca da figueira, né? A lasca da cruz, e lasca é com tudo, né? Você está vendo? Criando-se cerimônias, criando-se uma teofania, né? Dando forma de Deus para os objetos, né? Não, teofania é dando forma humana para Deus. Fugiu o nome teológico agora aqui. Essa gafe é público. É quando você atribui, fugiu o nome, atribui algo espiritual para algo natural, algo palpável. Irmãos, você leva uma multidão de gente. Se falasse, colocasse ali, essa semana vai vir um pastor, uma pastora, um bispo. Não, vamos melhorar. Vai vir um apóstolo, vai vir um semideus, alguém que está lá no alto, na escala sacerdotal. Porque a pessoa fica, não que esses tenham a escala, não, eles não têm, mas na cabeça de muita gente é assim. Ele vai vir e ele vai orar. Você traz o objeto, e ele vai orar. E esse objeto vai ser seu amuleto da sorte. Meu irmão, não ia ter distanciamento que ia dar jeito em tanta gente que a gente gosta dessas coisas. Que a religião gosta. Não estou falando que Deus às vezes não faz coisa doida. Não estou querendo limitar Deus aqui não, irmãos. Longe de mim isso. Mas quando a gente buscamos todas essas coisas, é apenas religião. Cerimônia. Eu lembro que em 90 e alguma coisa o Papa teve na cidade onde eu morava. Em tudo que ele colocou a mão, foi banhado a ouro e colocado em um lugar reservado, porque ele era um tzadik, um homem santo. Cerimônia, cerimônia. Flores, azeite, moedas, aí tem tanta coisa. Então, esses são acessórios, e muitos deles vieram do kardecismo, do catolicismo, da Idade Média e tudo mais, né? A cruz, tem gente que usa a cruzinha, né? Como um amuleto. Claro que você viu isso em filme, você nunca viu em real, né? Eu já vi gente pegar a cruz, pessoa endemoniada, chegar com a cruz na pessoa endemoniada, assim, eu falei, vai tomar aquela cruz, vai dar um cacete no seu, você vai ver. Tá vendo? Não, pastor? Pega a cruz e vai pro lado da pessoa. Não, irmão, para com isso. É um objeto. O poder de Deus habita dentro de você, amém? É dentro de você. O resto é só objeto. Objeto.
As coisas exteriores não definem, mas o que define é o seu interior, é a autoridade que você tem no seu interior. Eu lembro quando foram expulsar um demônio, 2 jovens, e eles expulsaram o demônio no nome do Deus certinho. Eles falaram, sai no nome de Jesus que Paulo prega. Para eles não errar o Jesus, irmãos, eles deu a referência de quem pregava. Sabe Paulo? Sei. Então, você vai sair no nome de Jesus que ele prega. Aquele demônio deu uma peia naqueles meninos. Eu sei quem é Paulo, conheço, sei bem quem é Jesus e conheço Paulo, mas não sei. Taca neles. Foi bom que aqueles meninos se converteram, né? Se converteram, o demônio deu a coça, se converteram eles, se converteram a família. Porque entenda, pega essa aqui. Isso aí você tem que anotar no seu coração. O mundo espiritual, ele obedece uma voz espiritual. Ele é regido por uma voz espiritual. Não adianta você chegar com um manto lá, com um terno, ou com qualquer outro artifício desse, e querer fazer com que o mundo espiritual obedeça, se não há uma voz espiritual saindo de dentro de você. A voz espiritual governa o mundo espiritual, amém? Entendeu isso? Você precisa compreender isso, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz, Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Isso equivale, nova criatura. Não estamos dizendo que o exterior, o físico, não tem lugar na vida da igreja. Claro que tem. Eles existem, mas apenas como sinal visível de uma realidade interna, espiritual que você já vive. Não adianta você chegar aqui com a Biblinha debaixo do braço, com um terninho, com a sainha comprida e falar, eu sou crente. Senta aqui, se ajoelha, ora, levanta, dá um reteté de glória e sai daqui, filho, não tem realidade nenhuma. Agora, você pode vir de boné, bermuda, tranquilo, sentar aqui, tá cheio de Deus e viver algo transparente na sua vida lá fora, que transmita Deus na vida das outras pessoas. Isso realmente é importante. E por fim, a última característica da religião, como sempre, é as boas obras, né? Ela não podia faltar. Toda religião quer as obras humanas, fala que as obras humanas ela é importante. O cristianismo é humano ou é divino? O que será? O cristianismo é uma questão do que fazemos ou do que Deus fez? E agora? Como responde isso? A religião, as pessoas querem merecer o favor de Deus através do quê? Das boas obras. Aí eu mereço. Pastor, eu sou dizimista, sou ofertante, nunca fartei o culto, nunca desobedeci papai nem mamãe. Meu Deus, eu sou quase perfeito. O que você não é? Por que você não é perfeito? Porque você está se justificando pelas suas obras. Se você não estivesse se justificando pelas suas obras, você podia ser chamado de perfeito, ser arrebatado. A religião, ele fala, olha o que eu fiz, Deus, por isso o Senhor tem que me receber. Lembra do irmão do filho pródigo? Aquele homem era pura religião, rapaz. Ele falou, pai, sempre estive aqui, sempre trabalhei, nunca te desobedeci, nunca fui para uma balada, nunca trouxe os meninos aqui para fazer uma diversão. Agora vem esse que não merece nada. O Senhor dá tudo. Está vendo? Merecimento.
Olha aqui para mim. O irmão do filho pródigo estava errado em não fazer as coisas que ele falou que não fazia? Não. Qual que era o problema do irmão do filho pródigo? Que ele achava que ele era amado pelo pai. Porque ele não fazia nada errado. Ele queria se justificar pelas obras dele, pelas atitudes dele. Na religião, as pessoas querem merecer o favor de Deus. Olhe para o que eu faço. Olha para quem sou eu. Deus, eu sou um pastor, eu mereço. Não, filho. Você merece, mas não é porque você faz o que você deixou de fazer. É por isso que a mensagem do Evangelho é tão odiada pelo mundo. Você já pensou? Você já conseguiu responder essa pergunta? Por que todo mundo odeia a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz? Por que as pessoas odeiam? Por que as pessoas matam os cristãos, perseguem os cristãos? Sabe por quê? A resposta é simples. Porque a mensagem da cruz reivindica toda a obra para ela. E fala que nós não fizemos nada. Foi Ele que fez tudo. Ah, irmão, o povo da religião pula dessa altura. Porque eles querem fazer. Na cruz de Cristo, nós morremos para nós. E tudo é Ele. Tudo é por Ele. Gálatas diz isso. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. A cruz mostra que somos pecadores e que estávamos submetidos à lei de Deus e debaixo de tal maldição. E não podemos salvar a nós mesmos. Se houver possibilidade de nós sermos salvos pelas nossas obras, certamente a cruz seria inútil. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então eu não anulo isso, não vou aniquilar isso. Cristo é suficiente, é suficiente. Agora essa mensagem dá coceira nos ouvidos do religioso. Ele fica se remoendo. Desculpa o que eu vou falar, quase endemonia. Desculpa não, filho, é a realidade. Me desculpa que é verdade, não. Porque dá coceira no ouvido. Porque como que Cristo fez tudo e eu não preciso fazer mais nada? Que coisa doida é essa? É por isso que o cristianismo é perseguido, filho. Por isso. Por isso. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim, acabou. Eu vivo agora a vida na cruz. Torna-se a cruz fronteira entre dois mundos. Você já saiu do país, já? Quem já saiu do Brasil aqui, já foi? Paraguai conta, Bolívia conta, principalmente esse. Mato Grosso do Sul, para onde que mora a filha do Cláudio, né? Fronteira seca. Há uma calçada, irmãos, que divide dois mundos. O mundo do Paraguai e o mundo do Brasil. A cruz divide dois mundos. O mundo espiritual que te leva para o céu. E o mundo natural, que te permanece no mesmo lugar que você está. Agora Paulo fala, está tudo na cruz, não tem nada mais, está tudo na cruz, porque ela é o divisor entre esses dois mundos. A centralidade do novo nascimento não está em você, está em Cristo. Olha o que diz a igreja de Coríntios, 2 Coríntios 5,17. E se assim alguém tem boas obras, nova criatura é. Mas ninguém me corrige nessa hora, gente.
Aí que não apareceu o texto lá, né? 2 Coríntios 5, 17. Porque assim, se alguém tem boas obras, é assim que está escrito? De jeito nenhum. Assim, se alguém está em Cristo, você está vendo que não é você, filho, é Cristo. Porque assim, se alguém está em Cristo, o que é essa pessoa? Nova criatura. É de dentro para fora, filhão. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Lembra do divisor da cruz? Passou. Foi enterrado no mar do esquecimento. E eis que se faz tudo novo. Agora, volte um versículo, por favor. E aí eu quero já convidar o Ministério de Louvor. Volte um versículo. Olha lá. Pode vir o Ministério. Não, filho, aquele lá mesmo lá. É o 16. Isso. Olha o que diz. Acompanhe comigo lá, por favor. Olha só. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Mas a partir de agora eu não conheço quem? Fala assim comigo. Ninguém. Fala aí, filho. Ninguém. Não... Ninguém é ninguém, nem você mesmo. Você pode se conhecer segundo a carne, porque mesmo que você tenha conhecido a Cristo segundo a carne, agora você não conhece mais. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Você não pode conhecer nem você mesmo segundo a carne, porque a sua carne está crucificada com Cristo, amém? Está com Cristo cravado na cruz. A justiça, a justificação vem pela fé e não pelo tipo de obras que fazemos, mas é algo muito poderoso que acontece conosco, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, algo de dentro para fora começa a transformar a nossa vida, porque nós crucificamos a nossa vida na carne, na cruz de Cristo, e somos transformados mediante um novo nascimento. Mas o que nos transforma? É Cristo. É Cristo que muda, é Cristo que me transforma, é Cristo que me ensina, é Ele. Não é um templo, não é um sacerdócio, não é uma lei, não é uma cerimônia, não são boas obras, mas é um novo nascimento nesse Cristo. O novo nascimento é fundamental para a nossa justificação, sem a qual não veremos a Deus. Pelo novo nascimento, recebemos a natureza de Deus, a natureza de Deus em nós. Quando você nasce de novo, Deus começa a habitar dentro de você. Isso é tão lindo. Eu fico tentando imaginar, irmãos, como que é? Como que deve acontecer no mundo espiritual? Deus colocando a essência dele dentro de nós, a partir do momento que nós aceitamos a Ele. 2 Pedro 1,4 diz que pelas quais nós tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornais coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. João 1,12 diz, João 1,12, mas todo quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Estou no versículo 13 já. Da vontade de Deus. Eu concluo nessa noite dizendo para você
Você nasceu de novo em Cristo. Se não, você precisa fazer isso urgentemente. Pastor, como que eu nasço em Cristo? Confessando como Senhor, suficiente Salvador da sua vida. Peça para que Jesus entre na sua vida hoje. Você que nasceu de novo, você não tem mais passado, porque o seu passado foi apagado no mar do esquecimento, amém? Você é uma nova criatura. Você está na cruz de Cristo agora. O seu velho homem foi cravado na cruz de Cristo. Você morreu juntamente com Ele. Quando você aceita Jesus, você morre juntamente com Ele, como Ele morreu. Mas também você ressuscitou juntamente com Ele. Por isso você tem nova vida. Aleluia! Agora você está assentado com Ele nas regiões celestiais. Pastor, mas eu estou sentado aqui na igreja, mas no mundo espiritual você pode se assentar com Cristo. Ah, pastor, eu posso? Pode. Coloca aí para mim, Efésios 2:6, aí vamos orar. Pode ficar de pé. Pode se colocar de pé, pá. Dá a sensação que está terminando. Efésios 2:6, olha só o que diz. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Quem já ressuscitou aqui? Ah, só um ali, ó. Amém? Quem ressuscitou com Cristo aqui? Aleluia! Porque você morreu com Ele, agora você ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Você está assentado com Cristo, porque você morreu com Ele na cruz, mas Ele te ressuscitou. Amém? Porque você entregou sua vida a Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão poderosa ao nosso coração, ó Deus. Ó Senhor, que nós possamos, ó Pai, viver o verdadeiro cristianismo. Que o Senhor, ó Pai, seja o centro do nosso viver. Que todo espírito de religiosidade saia em nome de Jesus. Que todo poder que oprime através da religião saia em nome de Jesus. E que o poder de Cristo, o poder que emana do céu, nos faz, ó Pai, viver a abundância do cristianismo, hoje para todo sempre. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe.